Boa noite, amados. Shabbat Shalom. Estamos aqui na praça mais um bíblico para fazer uma palavra aí para vocês e também para desejar, nesse primeiro bíblico do ano, toda a paz, todas as bênçãos e todas as coisas que o Senhor tem para a vida de vocês, que são as melhores coisas sempre, não as desse mundo, mas as coisas elevadas, as coisas dele mesmo. Bom, vamos falar sobre o capítulo de 1 Coríntios 9, capítulo 9, por quê? Para desmistificar dois assuntos, dois pontos que hoje são distorcidos pela maioria dos líderes religiosos, sobretudo dos líderes protestantes, evangélicos, que é o seguinte: um ponto, eles vão dizer, incentivar que o líder, o apóstolo, aquele que leva a palavra, aquele que é enviado, como no hebraico shaliach, aquele que é enviado, que ele tem o direito de viver do evangelho. A gente vai por esse ponto, e também aquela velha máxima que já vem sendo carregada há quase 2000 anos, de que o Paulo ele incentivou uma anomia, uma quebra da lei, uma abolição da lei. E a gente vai ver que, na verdade, não, porque Paulo, dentre todos os escritores do Novo Testamento, tendo como que o mais escreveu, 14 cartas, sendo que hoje os estudiosos, nós que estudamos Bíblia, podemos afirmar com certeza que 7 cartas eram deles mesmo, e 7 talvez sim, talvez não, porém que tem a autoria dele, pelo menos em escrito, que foi ele que escreveu 14 cartas, e é o que mais cita versos do dito Antigo Testamento, até porque só havia o dito Antigo Testamento, não havia o Novo que estava sendo escrito. Então, vamos lá para o capítulo 9 de 1 Coríntios e vamos entender algumas coisas. Diz assim, a partir do versículo 1: Não sou eu apóstolo, ou seja, enviado? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Ele falando para quem? Para os de Corinto, para a assembleia que estava em Corinto, para a igreja que estava em Corinto. E assim, como a gente já falou várias vezes, nenhuma das cartas de Paulo, nem em Romanos, nem em 1 Coríntios, nem em Gálatas, nem qualquer uma delas, tinha o intuito de ser uma instrução universal. Porque todas as cartas que Paulo endereça a uma comunidade em determinado lugar, ou em Roma, ou na Galácia, ou em Corinto, e por aí, em Filipos e por aí em diante, ele instrui aquela comunidade. E nós, do que nós tiramos? Nós esprememos aquilo ali como lição e voltamos para nós. Não que essas instruções, como por exemplo na carta de Tiago, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, eram instruções universais. Por isso que são as chamadas cartas católicas. Do grego católicos quer dizer o quê? Universal, global, geral, como uma regra ampla, a ser seguida. Mas a gente entende que, como tudo é inspirado, como o próprio Paulo falou nas cartas de Timóteo, 1 Timóteo 3 ali, tudo a gente pode levar para a nossa vida, que é a instrução. Versículo 2: Se eu não sou apóstolo para os outros, a menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, ele que plantou ali a semente do Evangelho, e então ele conhecia eles face a face. Então, ele estava endereçando uma carta a eles. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Ele pergunta. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então a gente tem que entender assim: havia uma contenda
e acusações contra Paulo de que ele poderia, assim, estar vivendo do evangelho, ele poderia estar se beneficiando de uma causa. E ele vai dizer o quê? Que todos os que trabalham vivem do seu trabalho. E também nos capítulos anteriores, que ele vai falar sobre, né, as relações anteriores e posteriores, ele vai falar sobre as relações entre, né, os homens e as mulheres, né, no casamento, das viúvas, dos solteiros, enfim. Então é o seguinte, o que acontece é que as pessoas vão deturpar o que ele disse, porque é o seguinte, ele dizia que ele preferia que os apóstolos, que os discípulos, que eles vivessem como Paulo, ou seja, solteiro, né? Mas ele diz, por acaso eu e Barnabé também não temos os mesmos direitos de levar uma esposa crente, assim como os irmãos de Jesus, né? Quem eram os irmãos de Jesus? Judas, Tiago e por aí diante. E o próprio Cefas, né? Pedro, lembrando que nos evangelhos fala que Jesus curou uma febre da sogra de Pedro, então atestando realmente que ele tinha uma esposa, por isso tinha uma sogra. E aí ele vai dizer, será que nós não temos esse direito? Ele faz essa pergunta. 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o seu gado? Quem apacenta o seu gado e não se alimenta dele? Digo eu segundo os homens? Ele pergunta. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. O que acontece? Aqui já cai por terra a primeira base falsa do cristianismo, né, apostatado, que é o que Paulo aboliu a lei. Leiamos de novo o versículo 8, olha o que ele diz por argumento dele, que quem planta não teria o direito de comer, quem lavra não de lavrar, quem apacenta o gado de se alimentar, aqui fala, né, do leite da vaca, aqui no caso, ou da carne. E ele diz assim, no 8, digo eu segundo os homens, ele pergunta, ou não diz a lei também o mesmo? Ou seja, e daí no versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? E aí, ele quando ele fala isso, ele está suscitando lá em Deuteronômios, né? Quando diz lá em Deuteronômios 25, verso 4, não atarás a boca ao boi quando trilhar. Porque assim, é um cuidado que Deus tem com os animais. De que o animal, estando ali trilhando, trabalhando, ele possa usufruir também do alimento, para que não seja um castigo com o animal, para que não seja um sofrimento ao animal, um sofrimento que o animal não merece, entendeu? Da mesma forma, Paulo está falando que todo esse sofrimento que alguns ali estavam contendendo contra ele e Barnabé, eles não precisariam estar passando. Mas aí a gente vai entender por que eles estavam passando. E aí então ele diz, por acaso na lei de Moisés não está escrito isso? Deuteronômio 25, 4? Ou seja, se ele aboliu, e aqui, gente, vocês já sabem bem, que ninguém tem o poder de abolir nada de Deus, a não ser o próprio Deus. E o próprio Jesus falou em Mateus 5, 17, 18, em outras diversas partes, que ele não veio para isso. Ele veio para tornar pleno, para trazer o sentimento e o significado completo, né, interior, das coisas que estavam sendo levadas pelo exterior, né, o fazer para merecer, tipo, todas essas coisas.
né, as obras da lei, Maaser HaTorá. Então, Paulo vai trazer a lei para defender. Ou seja, não faz sentido Paulo trazer um verso da lei se ele tivesse abolido. Ainda que nenhum homem possa abolir nada de Deus, mas segundo essa base falsa, se ele tivesse abolido, se ele, ainda que tivesse poder, tivesse abolido, por que raios ele estaria citando a própria lei? Não faz nenhum sentido. É a mesma coisa de você dizer que não tem validade tal coisa, mas aí quando você vai se defender de um pleito, defender de uma causa, você usa justamente o que você disse que está invalidado. Não faz sentido nenhum, em nenhum lugar, em nenhuma lei, em nenhuma constituição, em nenhuma vírgula da história da humanidade. Mas quando se trata de Bíblia, para esses falsos mestres poderem continuar aplicando o seu cabresto sobre os seus fiéis, aí sim vale. Esse argumento que, se você desconstruir fora da Bíblia, ninguém aceita. Agora, na Bíblia, todo mundo aceita. Sabe por quê? Porque os homens, eles não querem a Bíblia e Deus para aprender com Deus e viver conforme o que Deus quer. Mas eles querem o quê? Na sua hipocrisia, e isso são as obras da lei, ele querendo se justificar nele mesmo, só que pior ainda, aqueles que faziam as obras da lei, porque os que faziam as obras da lei faziam errado através do excesso de fazer as coisas que estão escritas. Esses não. Eles, não fazendo o que está escrito, querem se justificar e se salvar no erro e no pecado e tentar ainda apoiar isso na Bíblia. Isso é o terrível destino dos anômicos, daqueles que estão sem lei, daqueles que estão abandonados, que são os transgressores. O dia que eles vierem, como diz em Mateus 7, Jesus vai colocar eles à esquerda e vai dizer: vocês são malditos, porque vocês são quem? Os transgressores, os anômos, aqueles que causam anomia, a não lei. Então Paulo vai falar disso. E o 10. Ou não diz certamente por nós. Certamente que por nós. Aqui foi até legal que outro dia eu vi um vídeo de um rabino ortodoxo, que lógico que não crê que Jesus é o Messias, e uma das perguntas que um telespectador faz a ele é um contra-missionário, ou seja, se há um missionarismo cristão, proselitismo, de ir até as pessoas e às vezes tentar convencer goela abaixo, esses rabinos contra-missionários são os que, os judeus sendo levados ao cristianismo, eles tentam os buscar através de contramissões ou não deixar que eles sejam convertidos. E aí eu não concordo nem com a forma, a gente não concorda nem com a forma que é feita o proselitismo, né? A conversão goela abaixo pelos cristãos, e nem contra o contra-missionarismo, porque o que é de Deus, o homem não pode parar. Como diz lá em Atos 3, 4, 5, o próprio Gamaliel falou na Assembleia: deixar eles ir, que estava preso no Sinédrio, os discípulos Pedro, João, enfim, deixai-os ir, André, porque se é uma obra de Deus, se é uma obra dos homens, vai cessar, vai ser extirpada logo já. Agora, se é uma obra de Deus, a gente pode estar lutando contra Deus. Então, esse rabino, ele vai dizer, eu estou até tentando lembrar o nome dele agora, mas não estou conseguindo lembrar. Ele diz que Paulo, ele era um terrível transgressor, um terrível... ele não era um fariseu, ele não era um entendedor da lei, porque ele era um cara totalmente ignorante, um grego, um cara do pensamento grego, que não entendia nada de Bíblia. E ele diz que Paulo fala aqui no versículo 9 e 10, que Deus não se importa com os animais, porque ele diz que a lei não era para o animal, mas sim para nós, essa lei, né, de não atar a boca do boi enquanto ele trilhava. Mas ora, se ele fosse tão inteligente do jeito que ele fala e do jeito que ele expõe, ele bem saberia que uma das formas que os rabinos mais respondem às perguntas
são com outras perguntas. Esse é um estilo rabínico tradicional de milhares de anos, desde Moisés. Então, o que Paulo estava dizendo? Ele não estava dizendo que Deus gosta de maltratar o animal, que não estava escrito para o animal, estava escrito para o homem. Mas ele estava usando uma argumentação do tipo Kol Valhomer, ou seja, do pequeno para o grande. Um tipo de argumentação rabínica através da pergunta, que é o seguinte: estava falando do boi, ele está falando que era afirmativo, ele só está falando um exemplo. Ou por acaso, muito mais não se aplica a nós. Ele não está falando que Deus gosta de maltratar, mas ele só estava falando que aquele mandamento, ele é racional a nós e não negando que era os bois. Só isso. E o homem, às vezes, querendo ser tão sábio, acaba se mostrando tão ignorante. No 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhai as carnais? Ou seja, eles que plantaram a semente do Espírito de Deus lá, não seria louvável que eles recebessem os bens materiais, a comida, a casa, os vestimentos? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente de nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para pormos impedimento algum, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão ao altar participam do altar? É assim estava instruído na lei que os sacerdotes levíticos que preparavam as coisas, os holocaustos, as oblações, as libações, todos os rituais, eles se alimentariam das coisas santas e aos filhos de Arão das coisas santíssimas. Ele pergunta de novo sobre essa argumentação. Não era assim? Portanto, retificando que ele não era contra nada do que estava escrito. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, uma contraposição ao que ele tinha dito antes, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo agora, Porque porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Qual que era esta glória dele? De ter trabalhado, ter sido, lá em Atos vai dizer que ele era um construtor de tendas, enquanto esteve em Corinto, enquanto esteve nos diversos locais, ele era em Éfeso, ele era um construtor de tenda. Então, ele não usou o direito de viver do Evangelho. Então é lícito a quem anuncia o Evangelho viver do Evangelho? Sim, mas viver do Evangelho não quer dizer ficar milionário com o Evangelho. Viver com o Evangelho é viver na simplicidade do Evangelho, tendo de repente uma casa, um local onde morar, às vezes até um quarto que um irmão cede, uma roupa e o básico para comer. Como assim foi sempre. Todos esses que deturpam a palavra para enriquecer, ficar milionários e agora já até bilionários, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. Só tem a ver com as coisas de Satanás, com Baal, com Belial, os enganadores, os inimigos de Deus. Esses são os verdadeiros inimigos de Deus. Esses são os anticristos, que são os contrários a Cristo. Eu já expliquei. Por isso que quando as pessoas vão procurando o anticristo, os anticristos, elas esquecem que anti é contra e Cristo é o Messias. Então todos esses que são contra as palavras de Jesus são anticristos. Todos esses que enriquecem com o Evangelho são anticristos e vão pagar quando Jesus voltar, se não se arrependerem. Porque se anuncia no 16
o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me judeu para os que judeus são, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como ele vai dizer em Romanos 2, os gentios, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, por meio de todos, para ganhar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 26. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então o que ele está dizendo, em suma? Que ele fez de tudo para com todos, para ganhar alguns. Quando com os judeus, ele se submeteu a ser como um judeu religioso, que vai ao templo, que até às vezes acaba excedendo no seu zelo, de acaba até virando de uma seita dos fariseus, que é aquelas montes de lavagem, aqueles rituais, apenas para agradar e para não escandalizar, para que eles sejam alcançados por Deus. E para os que estão sem lei, eles vão dizer para os que estão debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Alguns vão falar assim, que estar embaixo da lei é uma coisa ruim. Outros vão falar que é boa. O que quer dizer? Quando a gente vai para Deuteronômios 11, vai dizer lá no versículo 26 a 28, eles lá prontos a entrar na terra prometida. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, Moisés? Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecesse. Então, estar sobre a lei era estar na bênção desde que você cumpra. Porque lembra que tem aquele dualismo entre carne e espírito, perdidos e salvos. Paulo tem aquele que é, como em Romanos 8:2, o espírito, a lei do espírito de vida e a lei da morte. Qual que é a lei da morte, segundo 1 João 3:4? A transgressão da lei, que gera o que ele vai falar em próprio Romanos 7? O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Por isso Jesus morreu, para nos livrar, porque de uma só vez ele se fez anátema, ele se fez maldição, para que mesmo sem pecado, ele levou nossos pecados, para que de uma vez por todas a gente alcance a paz e siga conforme Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, estar debaixo da lei significa que você conhece e aí você decide. Bênção quer seguir, não para ser salvo, mas já estando salvo, você segue.
ou maldição, que é sabendo você faz errado, transgride consciente ou inconsciente. Isso é maldição. E os que estão sem lei, os gentios, que não tem nada e absolutamente nada a ver com a gente. Qualquer dia eu quero falar sobre Atos 15, para vocês entenderem bem, que os gentios eram pagãos, não sabiam nada da Bíblia e eram não judeus. Hoje nós não somos pagãos e mesmo que não judeus, porque nacionalidade, etnia, a carne não pode salvar ninguém, mas sim só o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós temos a Bíblia, fácil, basta baixar um aplicativo de graça na internet e a gente tem acesso a toda a Bíblia, a todos os 66 livros, né? Então, os 39 do dito Antigo Testamento e os 27 do dito Novo. Então, é muito simples. Então, nós não somos ignorantes. Aqueles, sim, sem lei, quando agiam da lei, Paulo diz em Romanos 2, se faziam lei para si mesmo, ou seja, se ele, mesmo sem saber que mentira é pecado, não mentia, ele agia como era para agir, conforme estava escrito, mesmo sem ele saber. Então, ele vai dizer desses, né? E aí, o que acontece? Por fim, Paulo diz para todos esses que era muito efetivo, que assim deveria ser, que ele, dando o exemplo daqueles que combatiam e corriam, que eram os atletas da época, buscavam a coroa corruptível, mas ele se esforçava, se abstia, fazia de tudo para com todos, de forte, de fraco, de judeu, de não judeu, para alcançar alguns. Não para alcançar uma coroa corruptível, mas uma incorruptível. E que assim a gente também o faça até a volta de Jesus. Busquemos as coisas espirituais, para que a coroa incorruptível, quando Jesus voltar, ele venha nos dar. Assim é o que eu oro e peço, no santo e doce nome de Jesus. Amém.